O abençoado culto da tarde do dia da Ascensão chegou. Nós vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Sejam minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. Hoje marca a data em que Jesus ascendeu ao céu 2000 anos atrás. No dia da Ascensão, os discípulos assistiram Jesus subir ao céu do Monte das Oliveiras. Antes da ascensão de Jesus, houve um último pedido que ele deixou nesta terra. Os discípulos testemunharam Jesus Cristo, que é Deus, morrer na cruz. Testemunharam-no ressurgir dos mortos no terceiro dia. E o testemunharam ascender ao céu 40 dias depois. Já que os discípulos de Jesus testemunharam essas coisas, Jesus lhes deixou um último pedido. Seu último pedido foi: sejam minhas testemunhas que testificam sobre todas as coisas que fiz nesta terra para a salvação da humanidade. Então, 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo deixou o seu último pedido, sejam minhas testemunhas, aos seus discípulos antes de ascender do Monte das Oliveiras, seu pedido foi apenas para as pessoas da época apostólica? Não, não foi. Na época do Pai, isto é, na época de Jeová, Deus já pediu ao povo, sejam testemunhas de Jeová. Quando damos uma olhada na profecia, que está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Deus tornou conhecido a nós que há 3 diferentes épocas para a salvação da humanidade. A época do Pai, a época do Filho e a época do Espírito Santo. Na época do Pai, Deus Jeová disse, sejam minhas testemunhas. Na época do Filho, Deus disse, sejam minhas testemunhas. Nesta última época, a época do Espírito Santo, Deus mais uma vez diz, sejam minhas testemunhas. Em cada época, Deus apareceu com um nome diferente. Em cada época, quando Deus apareceu como o Salvador, Ele pediu ao seu povo que fosse testemunha do nome do Salvador de cada época. Testificar o nome do Salvador em cada época é o dever e a responsabilidade que os filhos celestiais devem realizar. As pessoas se tornaram testemunhas de Jeová na época do Pai e de Jesus Cristo na época do Filho. Nesta última época, a época do Espírito Santo, está profetizado para Deus vir a esta terra como o Espírito e a noiva e salvar a humanidade. Portanto, eu creio que nós devemos desempenhar o papel de testemunhas que testificam sobre o Espírito e a noiva nesta época. Vejamos o livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Antes de Jesus ascender ao céu do Monte das Oliveiras, o último pedido que ele deixou foi, sejam minhas testemunhas. O pedido de Deus, sejam minhas testemunhas, não foi feito apenas na época do Filho, nos tempos de Jesus, mas também na época do Pai, nos tempos de Jeová. Nesta época, a época do Espírito Santo, Deus veio com um novo nome. Então, de que nome nós devemos nos tornar testemunhas? E de quem devemos testificar? Nós não devemos desempenhar o papel de testemunhas que testificam sobre o novo nome de Cristo Ansanron e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que é a noiva do Espírito Santo? Vejamos o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Essa mensagem foi escrita na época do Pai, quando o profeta Isaías foi movido pelo Espírito Santo. Nós podemos confirmar através da Bíblia que as pessoas que viviam na época do Pai foram escolhidas como testemunhas que testificaram sobre Deus Jeová. Então, nós também devemos realizar a missão de testemunhas que testificam sobre Deus que vem, nesta última época, a época do Espírito Santo. A época do Espírito Santo começou em 1948.
com o cumprimento da profecia com respeito aos ramos da figueira, que se renovariam e de suas folhas que brotariam. Então, como testemunhas desta época, quais nomes nós devemos testificar? Deus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o quê? Ele não disse que eles têm seus próprios nomes? Isso significa que todos os três são entidades diferentes? Não, eles são um, mas somente seus nomes são diferentes. O nome de Deus era Jeová na época do Pai e Jesus na época do Filho. No livro do Apocalipse, capítulo 13, está escrito que o nome de Deus, na época do Espírito Santo, é o novo nome. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler o versículo 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. O que a Nova Jerusalém tem? A Bíblia diz que a Nova Jerusalém certamente tem um nome. E, então, que outro nome é mencionado depois do nome da Nova Jerusalém? Gravarei também sobre ele o meu novo nome. Quando Deus Pai é explicado como uma figura representativa, nós precisamos prestar atenção apenas ao meu novo nome, isto é, o novo nome de Jesus Cristo. Contudo, quando olhamos o livro do Apocalipse, capítulo 3, nós devemos entender que há dois nomes de Deus: o nome da Nova Jerusalém e o meu novo nome. Somente depois de conhecermos esses nomes, nós podemos ir ao Espírito e à noiva, a Nova Jerusalém, que estão nos chamando para ir até eles, certo? O nome da Nova Jerusalém e o meu novo nome. Aqui, meu indica Jesus Cristo. Já que há um novo nome de Jesus, além do nome Jesus, nós precisamos examinar cuidadosamente quando o novo nome será utilizado. O nome de Deus na época do Pai já foi usado como Jeová. Na época do Filho foi usado como Jesus. Ninguém pode conhecer o novo nome na época do Espírito Santo até Deus vir a esta terra e proclamar o nome do Espírito Santo. É por isso que as pessoas distorcem o significado das Escrituras. Meu novo nome, mencionado neste versículo, indica o novo nome de Jesus. Meu novo nome não significa que todos os santos de Deus receberão seus próprios novos nomes. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que tal o nome de Deus, que é a Nova Jerusalém? Nós devemos conhecê-lo. Além disso, quando entendemos claramente a que se refere as palavras meu novo nome, que é o novo nome de Jesus, nós podemos realizar a missão de testemunhas do novo nome do Espírito Santo e do nome da noiva, que é a Nova Jerusalém. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito e a noiva são aqueles em quem precisamos nos concentrar. A Bíblia testifica que há o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Então, em que época o nome do Espírito Santo será revelado? Na época do Espírito Santo. Quando lemos o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o nome do Espírito Santo foi escrito como o meu novo nome, que é o nome do Salvador na época do Espírito Santo. No final, a noiva aparece. Como a noiva é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12? A Nova Jerusalém. A noiva também é mencionada no livro do Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 19. Quando nós conectamos esses versículos, nós podemos entender que o nome da Nova Jerusalém é o nome da noiva. Vocês não concordam? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, quando vemos essas duas profecias escritas no livro do Apocalipse, capítulo 3 e capítulo 22, de quem nós devemos ser testemunhas nesta época? 2000 anos atrás, Jesus Cristo disse, sejam minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. Agora nós estamos pregando o novo nome de Jesus Cristo,
que é referido como meu novo nome no livro do Apocalipse. Isso não significa que nós não cremos em Jesus. O mesmo Jesus veio novamente a esta terra com o nome de Ansanhon na época do Espírito Santo. Ele veio sozinho em sua primeira vinda. Contudo, já que ele deve vir com a noiva em sua segunda vinda, Deus mencionou dois nomes, o nome da Nova Jerusalém e o meu novo nome. Então, vamos estudar um pouco mais sobre a Nova Jerusalém e entender de quem nós devemos nos tornar testemunhas nesta época, a fim de cumprir o significado desta festa, o dia da Ascensão. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou o que o anjo mostrou a ele, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ele disse: Mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, e lhe mostrou a Jerusalém. Portanto, o que Deus disse no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém certamente tem um nome. Assim como o Espírito Santo vem a esta terra, com o novo nome de Jesus Cristo, a Nova Jerusalém definitivamente tem um nome. Nós não devemos conhecer seus nomes? Portanto, nós precisamos conhecer com certeza que estamos vivendo na última época, a época do Espírito Santo, que é quando o Pai Celestial e a Mãe Celestial vêm a esta terra como o Espírito e a noiva, para cumprir a profecia de salvar a humanidade. Nós também precisamos ser suas testemunhas e testificar sobre eles, quer as pessoas ao nosso redor ouçam ou não. 2000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo foi aprisionado, sob a acusação de crer em Jesus, de repente, houve um terremoto que tremeu as fundações da prisão. As correntes que estavam confinando todos se quebraram. O carcereiro ficou impressionado e viu que as portas da prisão se abriram. Parece que o carcereiro caiu no sono enquanto estava vigiando. Ele pensou, todos os prisioneiros devem ter escapado. No passado, os carcereiros eram condenados à morte se os prisioneiros escapassem. Então era uma situação de vida ou morte. Ele tirou sua espada e estava prestes a se matar. Mas Paulo disse: Não te machuque. Estamos todos aqui. Nenhum de nós escapou, não se preocupe. Através dessa grande obra misteriosa de Deus, o prisioneiro chegou a compreender que o apóstolo Paulo não era um homem comum, e ele perguntou a Paulo: O que devo fazer para ser salvo? Naquela época, o nome de Jesus não foi pregado a muitas pessoas. As pessoas viam Jesus apenas como filho de um carpinteiro, e o cristianismo como uma religião estranha que acreditava em um homem como Deus. É por isso que, como está escrito no livro de Atos, capítulo 24, as pessoas que acreditavam em Jesus foram rotuladas de seita dos nazarenos naquele tempo. Quando o carcereiro perguntou ao apóstolo Paulo o que devo fazer para ser salvo, ele respondeu: Creia no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Eles não estavam em uma situação em que o apóstolo Paulo podia abrir a Bíblia e mostrar todas as Escrituras, começando do livro do Gênesis, capítulo 1. Quando vemos os registros da Bíblia sobre como o carcereiro recebeu Jesus Cristo, como foi batizado imediatamente e como foi salvo junto com sua casa, nós precisamos pensar: por que Deus disse que Ele daria a seus filhos o nome da Nova Jerusalém e seu novo nome nesta época? Pessoal, um nome precisa ser dado se o nome não for usado? Não. Ainda que vocês queiram chamar alguém, quão inconveniente será se ele não tiver um nome? Está escrito, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra. Quando oramos, no nome de quem devemos orar? É por isso que as pessoas terminam suas orações em nome de Jesus Cristo, ou oram em nome de Jeová. Nesta época do Espírito Santo, nós oramos no nome de Cristo Ansanhon. Isso não é porque nós devemos terminar nossas orações no nome do Salvador, que ouve nossas orações? Nós definitivamente precisamos do nome do Salvador. Essa é a razão da Bíblia testificar: Gravarei sobre ele o nome da Nova Jerusalém e o meu novo nome. Então, sobre quem nós devemos testificar nesta última época, a época do Espírito Santo? A geração que vive na época
que começou depois dos ramos da figueira se renovarem e as folhas brotarem, devem realizar a missão de testemunhas do novo nome. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, mais uma vez. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A noiva mencionada aqui é a noiva do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A noiva está descrita como a esposa do Cordeiro no livro do Apocalipse, capítulo 21. Então, naturalmente, o Espírito se refere ao Cordeiro. O Cordeiro e a esposa do Cordeiro, descritos no capítulo 21, versículo 9, estão descritos como o Espírito e a noiva no capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Agora, vejamos o capítulo 22, versículo 7, brevemente, para ver o que devemos fazer de acordo com essa profecia. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que significa guardar as palavras da profecia? De acordo com a profecia que Deus tem dado a nós, para quem a humanidade deve ir a fim de receber a vida eterna e receber a salvação? Ainda que o livro do Apocalipse tenha sido escrito 2000 anos atrás, não foi sobre o que estava acontecendo naquele tempo. Contudo, é uma profecia sobre o que acontecerá nesta época. Nós devemos buscar absolutamente o Espírito e a noiva. Nós podemos ver claramente que a noiva é a esposa do Cordeiro e que o Espírito é o Cordeiro. Já que o Espírito é o Cordeiro, que virá uma segunda vez, nós devemos conhecer o nome do Cordeiro e o nome da esposa do Cordeiro. Não é porque Deus disse: gravarei sobre ele o nome da Nova Jerusalém e o meu novo nome? Então, nós devemos ter uma firme fé no Espírito e na noiva a fim de manter o passo com a profecia ou não? Nós devemos. Todas essas são palavras de Deus, que foram profetizadas. Se nós queremos manter o passo com essas palavras da profecia, nós não devemos ter completa fé para crer no Espírito e na noiva? Vejamos mais alguns versículos sobre o Espírito e a noiva, para que mantenhamos o passo com as palavras da profecia. Livro de Isaías, capítulo 62, versículo 6. Aqui, Deus está falando a Jerusalém. Quem é a Jerusalém de acordo com os versículos que lemos mais cedo? Ela não é a esposa do Cordeiro, a noiva? Ela é a Jerusalém, a esposa do Cordeiro, a noiva. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha. Ele porá Jerusalém como? Por objeto de louvor na terra. A Bíblia testifica: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, nós, filhos celestiais, que fomos apontados como atalaias dos muros de Jerusalém desta época, não devemos desempenhar o papel de testemunhas do Espírito e da noiva? Portanto, 2000 anos atrás, quando Jesus estava ascendendo do Monte das Oliveiras no dia da Ascensão, ele disse aos seus discípulos para serem testemunhas porque era a época do Filho. Contudo, o mesmo Jesus veio a esta terra novamente, a fim de nos tornarmos testemunhas do Salvador nesta época, a época do Espírito Santo. Sobre quem nós devemos testificar? Nós devemos testificar sobre Cristo Ansanron, que é Jesus, que veio a esta terra uma segunda vez. E também testificar sobre a Mãe Celestial, a noiva do Espírito Santo, junto com Cristo Ansanron, a fim de manter o passo com a profecia. Quando as pessoas aprendem sobre o pai e a mãe, então elas podem vir ao pai e à mãe. Quando o Espírito e a noiva dizem: vem, nós devemos ir até eles, a fim de obedecer ao mandamento, certo? No Jardim do Éden, Deus deu o mandamento: não coma. E 2000 anos atrás, Deus deu o mandamento no sótão de Marcos: coma e beba o pão e o vinho da Páscoa.
E no livro do Apocalipse, referente à última época, Deus nos deu um mandamento: venha a nós. Em obediência a este mandamento, nós podemos receber a grande bênção de ir ao Pai e à Mãe e manter o passo com as palavras da profecia através do dia da Ascensão. No livro de Isaías, capítulo 62, nós podemos ver que Deus estabeleceu Jerusalém para o mundo inteiro adorá-la. Para participar do cumprimento desta profecia, Deus nos disse para sermos os atalaias sobre os muros de Jerusalém e que jamais nos calemos. Em outras palavras, Deus quer que nós preguemos sobre a Jerusalém diligentemente e que sejamos suas testemunhas. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Aqui, tua luz significa a luz de Jerusalém. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Se isso é o que foi profetizado, o que nós devemos fazer de acordo com essa profecia? Devemos crer nela e participar dela. Versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe e, com eles, a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Vejamos também o que está profetizado no versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem, o que acontecerá com eles? Perecerão. As pessoas na ignorância perecerão se elas não conhecerem a verdade da Mãe Jerusalém Celestial. Se não a temem, nem conhecem a existência do nome da Nova Jerusalém, conforme está escrito. A nação e o reino que não te servirem perecerão. Capítulo 60, versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Isso significa que haverá luto na vida da Mãe Jerusalém? Ou não haverá tais coisas como luto, porque ela faz tudo com seu poder e autoridade? Sua vida é cheia de luto, já que ela passa por dor e sofrimento por causa de seus filhos e ela está em grande aflição, já que seus filhos são difamados e impedidos pelas pessoas do mundo. Já que ela sofre agonia, aflição e dor, a Bíblia descreve sua vida como teus dias de luto. Contudo, o dia em que seu luto terminará, certamente virá. Para acelerar esse dia, eu quero pedir a todos vocês que se tornem os filhos de Jerusalém, que entendem essa profecia e participam de seu sofrimento e sua alegria. Já que a Bíblia diz que aqueles que guardam as palavras da profecia são bem-aventurados. Vejamos o versículo 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Nós devemos seguir esse caminho sacrificial de sofrimento, crendo que essas palavras da profecia certamente serão cumpridas. Nós devemos fazer com que as pessoas saibam que a Nova Jerusalém tem um nome. Nós também devemos fazê-las saber que a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Nós devemos fazê-las saber que a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Através do dia da Ascensão, nós precisamos compreender que o Espírito e a noiva, de quem devemos ser testemunhas, são Deus Pai e Deus Mãe. Há ainda muitas pobres almas que não conhecem a Deus. Vamos pregar a verdade da Páscoa e o Pai e a Mãe a todas essas almas. Ao fazer isso, vamos ser os filhos celestiais que proclamam o caminho da salvação a todas as pessoas deste mundo. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.